Olá, uma boa tarde para você que acompanha mais um Visita na Record. Muito obrigada pela sua companhia. O tema do programa de hoje é o diabetes. Um assunto muito importante que precisa de atenção de todas as pessoas. Afinal, essa é uma doença que apresenta um aumento no número de casos no país. Segundo o Ministério da Saúde, já são mais de 10 milhões de brasileiros com essa doença. Quem vai falar um pouco mais com a gente sobre esse assunto é a doutora Juliana de Barros Cruz Enebra, que é médica endocrinologista. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Obrigada, agradeço o convite pela entrevista. Mas antes de começar esse bate-papo, você vai ver uma reportagem que nós preparamos falando um pouco sobre a prevenção dessa doença. Algumas pessoas aqui em Bauru fizeram testes para avaliar o nível de como essa síndrome estava no organismo da pessoa. E todos nos contaram que assim que eles foram diagnosticados, eles precisaram mudar o estilo de vida. Confira na reportagem. Dona Edna ficou sabendo há menos de um mês que é portadora de diabetes e desde então teve que mudar completamente os hábitos alimentares. Preocupada com a saúde, ela procura se cuidar e foi uma das pacientes avaliadas por alunos do Senac em Bauru. Durante o teste de sensibilidade dos pés, a aposentada teve um diagnóstico bom, sinal de que está com o diabetes controlado. Apesar de se sentir aliviada, ela diz que fica atenta aos exames. A senhora ficou aliviada? Eu fiquei, né? Sentindo alguma coisa. Sinto uma dor terrível nesses pés que eu não vou andar mais. Mas eu tô bem ainda, tô sentindo a sensibilidade. Acaba sendo um incentivo para se cuidar ainda mais, né, dona Edna? Claro que sim. E é direto, né? Vou me cuidar. Das cerca de 100 pessoas que passaram por avaliação, esta podóloga revela que 15% delas foram diagnosticadas com casos mais graves, que precisam inclusive de tratamento médico. O importante é que ele faça um acompanhamento mensal, né, no médico, no endocrinologista, nos postos de saúde, para que a gente possa também fazer a nossa parte, porque para tratar o diabetes tem que ser uma equipe multiprofissional. Seu Genarino, apesar de manter em dia os cuidados e tratamentos com o diabetes, está com a sensibilidade dos pés comprometida. O aposentado descobriu o diabetes há 9 anos, depois de fazer um exame de rotina a pedido da esposa. Ele conta que trabalhou durante 14 anos em uma fábrica de doces e que o chocolate era o maior companheiro. Depois do diagnóstico, teve que deixar de lado essa paixão e mudar a rotina. Hoje pratica exercícios físicos todos os dias. Eu não fazia exercício antes. Gostava, adorava pescar, mas exercício não. Depois que eu descobri o diabetes e tive que tomar remédio e coisa, aí sim. Aí eu comecei a fazer exercício e foi o que realmente me ajudou. Reduzir o volume de remédios que eu tomava e eu sinto que me faz bem. A prevenção ainda é o melhor tratamento. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, cerca de 80% das amputações causadas pela doença poderiam ter sido evitadas com o diagnóstico precoce. É uma doença que está crescendo, né? Que tem um aumento considerável. Sim, é decorrente até do estilo de vida de hoje, né? Falta de atividade física, o estresse, alimentação inadequada, tudo isso está decorrendo um diabetes. Nós acabamos de ver aí na reportagem o caso de muitas pessoas que tiveram que mudar os hábitos de vida por conta do diabetes. No caso do seu Genarino, ele contou que tirar o chocolate da alimentação foi o mais difícil, mas doutora, essa é uma mudança necessária, né? Sim, a mudança do estilo de vida nós consideramos um dos principais fatores do tratamento do paciente. Isso inclui a adesão do paciente e a forma como ele encara a própria doença. Então, aquele paciente que realmente entende que o excesso de açúcar, a ingestão de doces, refrigerantes, isso vai prejudicar o seu tratamento e consegue retirar e fazer essa mudança, é um paciente que com certeza terá um êxito muito grande na forma de lidar com essa doença crônica. Agora, não são todos que seguem direitinho assim as recomendações, né? Não, infelizmente, nós sabemos que existe a chamada negação da doença. Então, por isso que nós precisamos contar no tratamento com o auxílio de nutricionista, de psicóloga, inclusive para orientar e o paciente perceber que ele aderindo a esse tipo de tratamento, ele vai ter sucesso, mas não são todos que conseguem. Agora, para a gente explicar um pouco para o pessoal de casa, de que forma que o diabetes age no organismo da pessoa? Olha, o diabetes é uma doença metabólica muito comum.
90% dos casos nós temos o diabetes tipo 2, tá? Que é aquele relacionado à obesidade, e 10% dos casos o diabetes tipo 1, que é aquele encontrado em indivíduos mais jovens que começam em idades mais precoces. O diabetes, ele cursa com um aumento do açúcar no sangue, que nós chamamos de hiperglicemia, e esse aumento do açúcar, a hiperglicemia, vai promovendo lesão nos órgãos-alvo, que são principalmente olhos, rim, coração e nervos, membros inferiores. Também os pés. Daqui a pouco nós voltamos aqui com um bate-papo com a doutora Juliana. Não saia daí, fique com a gente. Nós estamos de volta com o Visita na Record deste sábado e hoje no programa nós abordamos um pouco sobre os cuidados com o diabetes. Mas antes de continuar o bate-papo com a doutora Juliana, que é endocrinologista, o Rodrigo Moterani tem um recadinho especial para você. Olá, Fernanda Camargo, boa tarde para você e todos, né, que estão com a gente nessa tarde gostosa de sábado, fim de semana aqui na Record. Visita na Record sempre com assuntos importantíssimos e esse também é importantíssimo. Você já imaginou que lindo seria se pudéssemos combinar num só produto a eficiência da remoção de manchas do melhor sabão em pó e líquido do Brasil com aquele cheirinho delicioso do amaciante que deixa as nossas roupas muito perfumadas por muito mais tempo, hein? Pois então, pare de imaginar, porque o novo Omo Multiação com um toque de Comfort já proporciona essa maravilha para todos nós. Agora, além de remover as manchas mais difíceis, as suas roupas vão ficar muito mais cheirosas. Tudo isso graças a um só produto, já disponível nas versões em pó e líquido. O novo Omo Multiação com toque de Comfort oferece 3 opções de perfume: Energy, Original e Aloe Vera. Quer saber
física, ele pode diminuir a chance de progressão dessa doença. A atividade física é fundamental, né, doutora? Fundamental para o tratamento. Agora, falando um pouco das questões das pessoas que, de repente, usam bebidas alcoólicas ou mesmo fumam, esses são agravantes também para a doença. Sim, são outros fatores de risco que se somam aos já existentes no paciente diabético. Esse paciente diabético, raramente ele é só diabético. Ele normalmente se associa com outros fatores que nós chamamos de síndrome plurimetabólica. O que é isso? É um paciente que tem uma obesidade central, presença de hipertensão, dislipidemia, ácido úrico alto, e se soma a isso mais o tabagismo, ingestão de bebida alcoólica, são outros fatores que vão propiciar o desenvolvimento do que chamamos de aterosclerose. O que é isso? É o entupimento das artérias por placas de gordura, que são responsáveis pelas principais causas de mortalidade no diabético, que são as doenças cardiovasculares, infarto, derrame. Ou seja, o tratamento ele precisa ser levado a sério, precisa ser feito direitinho, até porque senão pode, né, ter outras complicações, né, doutora? Exatamente. No tratamento do diabético, nós visamos, além do controle glicêmico, Né, falta de exercícios físicos. sim, sabemos que 80% dos pacientes com diabetes tipo 2 estão relacionados à obesidade. Inclusive, já existem crianças e adolescentes começando a apresentar essa patologia. Então, o que antigamente nós víamos mais o diabetes tipo 1 em criança e adolescente, agora nós temos visto alguns casos de diabetes tipo 2 também, por conta da obesidade e da síndrome metabólica nesses pacientes. E no AME, vocês têm algumas atividades direcionadas para os diabéticos, né? Isso, nós temos um ambulatório específico que chama Linha de Cuidados para Diabetes, que é um ambulatório que esse paciente vai ter um atendimento especial, com prioridade para passar no oftalmologista, no médico vascular, no cardiologista, para detecção dessas possíveis complicações. Doutora, muito obrigada pela sua participação conosco hoje no Visita na Record. Eu é que agradeço, muito obrigada. E agora a gente vai para mais um rápido intervalo, depois a gente vai conversar com o presidente da Associação dos Diabéticos aqui de Bauru. Não saia daí, continue com a gente.
diabéticos aqui de Bauru, seu Jurandir Carrara. Muito boa tarde, Jurandir. Obrigada por estar conosco aqui no Visita na Record. Boa tarde, é um prazer imenso e obrigado pela lembrança de nos convidar. Jurandir, hoje a gente sabe que muitas pessoas são portadoras da síndrome do diabetes, né? Quais são os principais tipos que atingem os brasileiros? Olha, principalmente o sedentarismo. E também vem a parte da hereditária, né? Geralmente familiares, ou pais ou avós que tiveram o diabetes, é uma herança para a geração futura. São os principais fatores, Exatamente. né? Agora, o sedentarismo é o principal, é um dos principais, porque o povo está acostumado a não praticar esporte. Então, segundo as recomendações médicas, principalmente para mais idosos, né, uma caminhada por dia de pelo menos 30 minutos, 3 vezes por semana, vamos dizer assim, é um belo remédio para o diabetes. Agora, o hereditário, ele tem que tratar de acordo com a sua consulta médica, né? Tem que procurar o seu médico, procurar seguir rigorosamente orientações médicas para que a diabetes se estabilize num ponto que não o prejudique. Agora, seu Jurandir, na associação, justamente para ajudar esses diabéticos, vocês têm cursos, palestras? Os fisioterapeutas para pequenos problemas, né? Temos psicólogo, temos artesanato e tem uma infinidade, podóloga, que é muito importante para os diabéticos, porque os pés é um problema muito sério. Você vê por aí pessoas sem dedo ou perna amputada, pode ver que 50% ou mais é em função do diabetes. Então, se o diabético não for orientado, nós não consultamos nem damos remédio, apenas orientamos, porque essa é a função do médico. Mas a orientação, uma explicação, um determinado movimento que tem que fazer num exercício, isso a nossa equipe disciplinar, que é da USC, faz. Eles são pessoas capacitadas, né? Um software assim, dentro dos padrões que nós estamos acostumados a usar com uma qualidade boa, ele demora em média 6 meses para ficar pronto.
Agora, os alunos desenvolvem geralmente jogos, mas muitos deles são educativos. Sim, com certeza. Os jogos em si, eles têm várias vertentes, né? Você pode trabalhar desde jogos educativos na área de entretenimento, assim como também na área, por exemplo, de advert games, divulgação de marcas. Aqui em Marília, o aplicativo de celular virou coisa séria e ajudam na saúde de pessoas que têm o diabetes. A ideia partiu deste endocrinologista, professor de uma universidade pública. O projeto, desenvolvido com recursos da FAPESP, forneceu smartphones para 40 pacientes. Com a ajuda de um aplicativo, os diabéticos registram cada refeição e sabem, em questão de segundos, quanto de insulina terão que aplicar. Esse aplicativo para celulares, que vai auxiliar o tratamento do diabetes, principalmente aqueles que são portadores do diabetes tipo 1, que são geralmente crianças, adolescentes e jovens adultos, que depende do uso da insulina. Quando o paciente faz o registro da dieta e do medicamento usado, o registro vai parar num site, onde o médico pode acessar todas as informações. É como se ele pudesse estar diariamente acompanhando a pessoa que trata do diabetes. Por esse sistema, além do próprio sistema ir corrigindo as doses de insulina dele, de acordo com o que foi previamente prescrito pelo médico, o médico tem acesso diário a tudo o que está acontecendo com o paciente. Antes de possuir o celular com o aplicativo, Edivaldo andava com uma lista com o valor calórico de cada alimento. Além disso, passava 2 ou 3 vezes ao médico anualmente. Agora recebe o é a tecnologia ajudando a saúde de quem tanto precisa. Eu uso o celular para tantas outras coisas e ainda me ajuda no meu tratamento. Olha só que interessante essa iniciativa e tomara que ela realmente dê certo. Agora, Jurandir, vale lembrar que também as pessoas que convivem com os diabéticos, elas também precisam saber mais sobre a doença, né? Com certeza. A Associação dos Diabéticos de Bauru está aberta não somente para diabéticos, e sim toda a família e toda a comunidade, vamos dizer assim, né? Porque ela é uma organização sem fins lucrativos, sem interesse em ganhar dinheiro, porque a função nossa é ajudar o diabético. E queria também aproveitar e dizer também que existem pessoas que vão lá, levam seu filho, sua esposa, e resistem a fazer um teste porque não tem diabetes. Mas, na realidade, existem muitas pessoas que acham que não tem essa doença e ela está embutida nele e ele não sabe. Então, quando faz o teste, fica assustado, já está causando problemas, que o diabético, nós sabemos, ela é uma doença que vai caminhando lentamente e tem os pés, tem a visão, tem a parte cardiológica, tudo isso é afetado pelo diabetes. Então, você que acha que não tem diabetes, vá fazer seu teste sem compromisso. A associação oferece isso gratuitamente para você. Seu Jurandir, muito obrigada pela participação hoje no Visita da Record com a gente. Obrigado, foi um prazer e estamos à disposição sempre para vocês. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje, que todas as informações tenham sido relevantes, que você passe todos esses conhecimentos para os seus familiares, amigos, e você já pode assistir o programa de hoje pela internet no nosso site, que é o www.recordpaulista.com.br/visita na Record. Uma ótima tarde de sábado para você, um bom final de semana. Até mais!